Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que está muito na mídia, né? Está no cotidiano de todo mundo e é um assunto que vem sofrendo bastante com as notícias falsas que estão sendo veiculadas por aí nas redes sociais. Por isso eu acho importante a gente abordar aqui no canal esse assunto sob o ponto de vista científico, né? Baseado em evidências científicas. Que assunto é esse? Vírus e Covid-19. Então, antes de a gente falar sobre Covid-19, nós vamos fazer um apanhado bem geralzão, bem basicão sobre vírus, né? E é muito importante aí para quem está aí estudando para os vestibulares, o UERJ, Enem, sempre cai esse assunto e possivelmente também vai cair sobre Covid-19. Além de ser importante a gente saber para nos proteger e proteger quem a gente ama. Então vamos lá, o que são os vírus? Os vírus são seres muito peculiares, muito diferentes, porque eles ficam ali na fronteira entre o vivo e o não vivo, no limite, né, no limiar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for parar para pensar, né, quais são as características que vão nos dizer que somos seres vivos, né? A gente respira, a gente precisa de uma fonte de energia, né, seja produzindo o nosso próprio alimento ou consumindo, né? A gente tem aí os seres autótrofos, os seres heterótrofos, a gente possui metabolismo, a gente se reproduz, a gente sofre evolução. E os vírus? Que características desse bloco eles terão? Todas e nenhuma. Como assim, professora? É o seguinte, os vírus eles vão ter todas essas características que eu listei, a maior parte, né? Só que quando eles estiverem dentro de uma outra célula. Quando eles estão fora de uma célula, eles ficam meio que cristalizados, né? Eles não têm nenhuma dessas características. Por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Né? Parasitas porque eles ficam dentro de um outro ser vivo, parasitando esse ser vivo, né? Que vai ser o seu hospedeiro, ou seja, tirando as suas energias, usando o maquinário celular daquele ser vivo para se reproduzir, para ter metabolismo, ou seja, para ter essas características de seres vivos, e obrigatório, porque quando ele está fora, ele não vai ter nenhuma dessas características. Um outro termo que vocês podem ver em provas vestibulares, em livros didáticos, é pirata biológico, né? Que da mesma forma que um pirata que rouba, que suga as energias, o vírus também vai fazer isso, né? Biológico, porque ele vai roubar a energia de um ser vivo. Muitos vírus são patogênicos, ou seja, eles vão ter a capacidade de nos causar doenças, vide Covid-19 que a gente vem acompanhando aí. Os vírus, eles são muito pequenos, e quando eu digo muito pequenos, eu estou dizendo muito pequenos mesmo, né? Provavelmente vocês já desconfiaram que eles não vão poder ser vistos a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um aparelho, tá? E que aparelho é esse? Não é o microscópio que a gente está acostumado a ver em escola, até mesmo em universidade, que é o microscópio óptico, que vai usar a luz para fazer o aumento do objeto que a gente quer observar. Nem esse microscópio é capaz de fazer com que a gente enxergue os vírus, né? Então, para a gente enxergar os vírus, a gente precisa de um microscópio eletrônico. Então, ele não vai usar luz, ele vai usar feixes de elétrons, né? E aí ele vai ser mais potente, a gente vai conseguir ver as estruturas dos vírus. Esse tipo de microscópio é um microscópio mais caro, ele ocupa um maior espaço físico mesmo, então ele não está disponível assim usualmente em escolas, né, nem em universidades, só centros de pesquisa que realmente precisam desse microscópio. Bom, então com a ajuda desse aparelho a gente consegue elucidar a estrutura do vírus, né? Vamos imaginar para fins didáticos e para que vocês consigam fazer uma abstração do tamanho desse ser, pensa numa régua, né? Aquela régua que vocês usam aí na escola, que é dividida em centímetros, né? Geralmente réguas de 15, 30 centímetros. Dentre os centímetros, vocês terão os milímetros, que é aquele espaço pequenininho, tá? Pensa um milímetro daquele, cabem cerca de 60 milhões de vírus. Então, ele é um ser muito pequeno mesmo. Só para vocês terem a noção, tá? Outra coisa, eles não vão possuir organização celular, ou seja, aquilo que a gente aprende, né, da teoria celular, que todo ser vivo possui célula, o vírus acaba desmentindo isso.
Mas lembrando, ele não é classificado nem como ser vivo, nem como não vivo. Né? Tem alguns cientistas que acreditam que ele está mais para ser vivo, outros que ele está mais para não vivo. Então, né, o consenso é falar que ele está aí no limite, no limiar, na fronteira. Não se sabe a origem certa dos vírus, mas os cientistas acreditam que eles tenham se originado e coevoluído juntamente com seus hospedeiros, já que eles precisam sempre estar dentro de um hospedeiro para conseguir ter as características de seres vivos. Como é que é a estrutura de um vírus? É uma estrutura muito simples, já que ele não vai ter célula, né? Vai aparecer aí para vocês agora. Vamos olhar aí com cuidado. Então, o vírus ele vai ter um material genético. O material genético ele é um tipo de ácido nucleico, tá? Para quem nunca ouviu falar disso. Ácido nucleico é uma substância que foi encontrada pela primeira vez no núcleo das células, por isso nucleico, e ácido por conta do caráter ácido das suas moléculas. Existem dois tipos de ácido nucleico, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá? Um vai ter fita dupla, o DNA, e o outro terá fita simples. Esse material genético vai guardar as nossas informações. A gente vai falar melhor sobre isso em outros vídeos. E os vírus, eles vão possuir um material genético. Só que eles vão possuir apenas de um tipo. Então, eles vão ter ou DNA ou RNA nas suas moléculas. Nunca os dois. E aí, envolvendo esse genoma, esse material genético, a gente vai ter um capsídeo proteico, que alguns lugares chamam de cápsula, né? Cápsula de proteína, enfim. Então, essa é a estrutura geral. Alguns vírus, além desse capsídeo proteico, vão ter um envelope lipoproteico com uma composição semelhante à da membrana plasmática, né? Que, se vocês lembrarem, é feita aí de fosfolipídios e proteínas de membrana. Então, ele vai ter essa composição semelhante. E várias proteínas aí incrustadas nessa estrutura também vão compor aí a estrutura geral de um vírus. Exemplos de vírus que vão ter esse envelope. O vírus que causa gripe, né? Então os vários influenzas, o vírus que causa febre amarela também vão ter esse envelope. E aí, como é que um vírus vai entrar nas células e se multiplicar? De diversas maneiras, a depender do tipo de vírus e até mesmo do hospedeiro que ele está entrando, né? Então, ele pode simplesmente jogar o seu material genético no interior do seu hospedeiro, ele pode fundir o seu envelope lipoproteico na membrana plasmática do hospedeiro e por aí vai. Então, uma infinidade de possibilidades. Para dar um exemplo para vocês, eu vou falar um pouco do bacteriófago que vai aparecer aí para vocês agora, tá? O que é o bacteriófago? Pelo próprio nome, a gente pode, né, fazer alusão à bactéria. E é exatamente isso. O bacteriófago é um vírus que vai infectar bactérias. O vírus ele pode infectar bactéria, fungo, qualquer ser que possua célula. Então, o bacteriófago é esse vírus também muito peculiar, que se a gente vê uma figura, uma foto, a gente já consegue associar, né? Então, ele vai ter aí duas partes, cabeça e cauda. A cabeça é a região onde vai ficar o seu material genético e a cauda é a estrutura que ele vai usar para se fixar no seu hospedeiro, que nesse caso é a bactéria, tá? Então, tem essas fibrinhas da cauda e vai ter uma aranha mesmo, né? As perninhas da aranha, tá? Bom, o bacteriófago, ele pode se multiplicar de duas formas, tá? Então, vamos prestar atenção aí que vai aparecer também a foto dos ciclos para vocês, né? Então, a gente tem dois tipos de ciclo, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual é a diferença entre um e outro? No ciclo lisogênico, o vírus vai chegar, vai lançar o seu material genético no interior da bactéria, né? Lembrando que a bactéria é um ser muito simples, então ele vai ter o seu DNA circular, né? Não vai possuir núcleo nas suas células. Então, observa aí que a gente vai ter, né, dois círculos, um círculo maior, que corresponde ao DNA da bactéria, e um círculo menor, que corresponde ao material genético viral. O que vai acontecer? E se vocês olharem para a próxima figura, vocês vão ver que esses círculos que estavam separados agora estão unidos, fundidos. Houve essa fusão, houve essa integração entre o material genético desses dois indivíduos, tá? E aí, a bactéria ela acaba incorporando o material genético do vírus
e vai passando, né? Toda vez agora que ela for se reproduzir, ela vai achar que aquele material genético faz parte do DNA próprio dela e vai passando adiante. Então esse é o ciclo lisogênico. Já no ciclo lítico, o que vai ocorrer? Não vai haver ele vai lançar inicialmente, tá? Ele lança o seu material genético no interior da bactéria. Só que não vai haver essa integração como tem lá no outro tipo de ciclo, né? Então eles vão continuar separados, tá? E aí o vírus, ele vai usar todo o maquinário da célula bacteriana para se reproduzir, ter metabolismo. Imagina aquelas bolas de aniversário que tem doce dentro. Então, se você ficar enchendo de doce aquelas bolas de aniversário, uma hora elas vão estourar. A mesma coisa acontece com a célula bacteriana. Se você ficar enchendo de vírus e partículas virais, uma hora ela estoura. E é realmente o que acontece. Né? Então, é esse ciclo que é o ciclo lítico, onde tem a lise, a ruptura dessa célula. Então, agora que a gente fez esse apanhado geral, essa revisão sobre vírus, a gente vai falar sobre a Covid-19. Né? É importante que a gente já faça inicialmente uma distinção. A Covid-19 é a doença que é ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, tá? É a mesma coisa quando a gente fala em HIV e AIDS. HIV é o vírus e AIDS é a doença, né? Então, o que é a Covid-19? É uma infecção respiratória ocasionada pelo SARS-CoV-2. E aí muita gente fala coronavírus, né? Porque, na verdade, o coronavírus é uma grande família de vírus, onde além do SARS-CoV-2, a gente vai ter o SARS-CoV-1, que causou há um tempo atrás a também infecção respiratória lá na China, mas ficou restrito, né? Não se tornou uma pandemia. E o MERS, que também causou uma infecção respiratória aguda grave, mais grave, com uma taxa de letalidade bem maior do que a Covid-19 no Oriente Médio, mas também ficou restrita àquela região, não se tornou uma pandemia, né? E aí, geralmente, gente, a gente vai ter uma relação interessante entre a taxa de letalidade de uma doença e sua forma de transmissão. Eu digo geralmente porque a gente pode observar comportamentos que a gente nunca observou antes, tá? Não é? A biologia não é uma ciência exata, a gente tenta fazer explicações dos processos, mas ela não é uma doença exata. Então, geralmente é assim, doenças que são transmitidas de maneira mais fácil, mais rápida, geralmente são doenças que têm uma taxa de letalidade menor. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a gente pensar, por exemplo, no HIV, né? Como é que uma pessoa pode ficar com AIDS? Você precisa ter um contato muito próximo com a outra pessoa, que é o contato com o sangue ou fluidos corporais contaminados em contato com a sua mucosa, né? A mucosa é toda a região que tem contato do interior com o exterior do nosso corpo, então nossa boca, a gente chama de mucosa oral, né? O ânus é a mucosa anal, olho, né? Então qualquer contato com fluido corporal contaminado ou sangue. Então, contato próximo, íntimo, né? Próximo. A mesma coisa é ebola, também se pega da mesma forma. São doenças, a ebola tem uma taxa de letalidade altíssima, né? Gira em torno aí de 90%. Agora, a Covid-19 já é uma doença que se transmite mais facilmente, como a gripe, né? Então, provavelmente a taxa de letalidade dela vai ser até menor do que a gente vem observando agora. Mas por que tem tanta gente morrendo, então, de Covid? Porque tem muita gente infectada, né? Então, quanto mais a gente aumenta o número de infectados, mais a gente vai aumentar proporcionalmente o número de mortes. E outra coisa, é uma doença nova. Então, ninguém tinha imunidade para essa doença. Então, todo mundo está construindo a sua imunidade primária. Então, leva tempo, por isso tem gente que muitas pessoas acabam morrendo, tá? Mas como eu falei, isso aí a gente só vai ter certeza mesmo daqui a um tempinho, tá? Bom, e aí o coronavírus vai penetrar no corpo das pessoas. Lembra daquela estrutura que eu falei para vocês há algum tempinho atrás no vídeo do vírus? Ele vai ter aquela estrutura geral. Além disso, ele tem o que a gente chama de uma coroa de espinho, né, com uma proteína spike, proteína S. Essa proteína que vai facilitar a penetração do coronavírus. Vou falar coronavírus, que é mais fácil identificar, mas vocês já sabem que é uma família, tá?
Então, que facilita com que o coronavírus penetre no corpo das pessoas. Além dessa proteína, ele vai ter várias outras. Né? Ele tem a proteína N, ele tem a proteína E, que são todas proteínas que vão facilitar a infecção, a penetração e a sua reprodução no interior do hospedeiro, que no caso somos nós, seres humanos. Tá? E os seres humanos, eles vão ter uma proteína que é tipo uma porteira, que é chamada de proteína CE2, que também vai facilitar a entrada do coronavírus no nosso corpo. Quando ele chega no interior dos seres humanos, nas nossas células, ele vai usar todo o maquinário das nossas células para se reproduzir. Acredita-se que um coronavírus consiga gerar 100 mil réplicas de si, ou seja, Então, se a gente pensar quando uma pessoa se infecta com coronavírus, nunca vai se infectar com um coronavírus, né, que num espirro, numa tosse, numa fala, você tem milhares de partículas virais. Imagina o tanto de partículas virais que a gente vai ter depois de um tempo, tá? Então, é por isso que é uma doença, ela é um pouco agressiva por conta disso, tá? E aí a gente tem cerca de 80% das pessoas não vão desenvolver sintomas, que a gente chama de pessoas assintomáticas, ou irão desenvolver poucos sintomas, que a gente chama de oligossintomáticos, tá? 20% das pessoas vão desenvolver algum tipo de sintoma, pode ser muitos ou alguns poucos, né? E dentro desse grupo, 5% vai se ficar grave e vai precisar de um atendimento hospitalar, tá? E assim, que são os grupos que a gente chama de grupos de risco, né? São pessoas que têm uma maior chance de ficarem doentes graves caso entre em contato com o coronavírus, que são aquele grupo que toda hora fala aí na televisão, na internet, né? Que são os idosos, que já têm seu sistema imunológico mais comprometido, pessoas que têm doenças do coração, né? Insuficiência cardíaca, hipertensão grave, crônica, diabetes, né? Pessoas obesas, pessoas que têm doença do fígado, pessoas que estão tratando câncer, fazendo quimioterapia, né? Mas, gente, isso são o grupo de risco, mas qualquer pessoa pode ficar doente grave pelo Covid. Às vezes vocês verem casos aí, mas fulano não tinha nada, pegou o filho e a mãe sobreviveu e o filho de 17, 18 anos morreu. Pode acontecer, tá? Então é por isso que a gente fala tanto em prevenção, já que uma doença que a vacinação está lenta, já existe, mas está super lenta no Brasil e não há tratamento. A gente vai falar melhor já sobre isso. Então, qual é a provável origem do coronavírus? Muito se especula, no começo da pandemia o pessoal falou que foi vírus criado em laboratório, isso já foi desmentido, né? Mas acredita-se que o coronavírus ele tem origem nos morcegos ou até mesmo nos pangolim, que são outros mamíferos aí, tá? Que já tinham algumas espécies de coronavírus que parasitavam eles, né? E aí, provavelmente, em algum momento, esse vírus sofreu uma mutação, que é super normal de acontecer. Cada vez que o vírus passa de um ser para o outro, ele sofre mudanças no seu material genético, que é o que a gente chama de mutação. Então, provavelmente, em algum momento aí ele sofreu, já que ele estava circulando bastante, e foi capaz de nos infectar, né? Mas os cientistas acreditam hoje que a causa primária da origem de Covid-19 está há muitos anos atrás, né, lá nas mudanças climáticas. Então, um estudo publicado na Science of the Total Environment, né, nessa revista, analisa a vegetação no começo do século XX, por volta de 1900 e hoje, atualmente no sul da China. E eles verificaram que, por conta das mudanças climáticas, aumento na temperatura, na incidência da luz solar, na emissão de gás carbônico, isso fez com que a vegetação ali sofresse uma mudança brusca, né? E essa mudança ocasionou a migração de vários morcegos para aquela região no sul da China, de Yunnan, né? E aí, quando os morcegos, mais de 40 espécies de morcegos foram para lá, pegando os coronavírus, e aí, como eu falei, está circulando muito mutação, provável origem, tá? Bom, os sintomas, né? A gente sabe, existe um variado grupo de sintomas de Covid-19, tem aqueles mais frequentes, né? Febre, a fadiga, coriza, né? Tosse, espirro não é sintoma.
né? O que pode acontecer é que uma pessoa com Covid pode também ter sua alergia atacada e acabar espirrando por conta disso, mas espirro não é sintoma de Covid, congestão nasal, falta de ar, entre outros vários sintomas. Um sintoma que no começo não era descrito e hoje em dia está sendo descrito é a perda do olfato e, consequentemente, você tem uma diminuição também do paladar, já que o paladar ele é formado juntamente com as células olfativas. E cientistas não sabem o que ocasiona isso, né, mas acreditam que haja uma inflamação dos nervos olfatórios. Muitas pessoas não recuperaram ainda totalmente seu olfato, consequentemente também não seu paladar total, depois de ter tido a doença vários meses, né? Muitas pessoas, além de não sentir cheiro, um grupo específico de pessoas, esse número é bem menor, mas vem aumentando, sente cheiro de podre nas coisas, né? Então essa é uma das consequências da doença. Então os alimentos, eles têm vários elementos, mas eles juntos formam um cheiro que a gente sente. Então o café é um aroma super agradável, mas tem enxofre na sua composição. Então essa pessoa que ficou com essa consequência, não se sabe por que, sente o cheiro do enxofre, então sente cheiro forte de lixo, de podre, tá? Bom, por isso que quando eu vejo jornal, publicação de rede social, não sei quantos recuperados, eu não gosto desse termo, porque a gente não sabe que consequências aquelas pessoas vão carregar para a sua vida a médio e às vezes longo prazo, né? Então, existe o que a gente chama de Covid persistente. O que é a Covid persistente? São pessoas que tiveram Covid, mas sofrem ainda com as consequências e sintomas a longo prazo da doença. Essas pessoas podem ser divididas em 4 grupos. Aquelas que tiveram danos permanentes ao pulmão e ao coração. Então são pessoas que sentem ainda falta de ar, às vezes ficam com uma pressão alta, né? Às vezes se tornam diabéticos. Síndrome pós-terapia intensiva, isso não é só de Covid, né? Qualquer pessoa que fica internada na UTI pode ficar com isso, mas Covid aumenta, né, a chance. Síndrome de fadiga pós-viral. E quando eu digo isso, gente, eu não tô falando um cansacinho, uma vontade de ficar na cama, não. É uma síndrome mesmo, doença. Então, tem o caso de uma menina de 26 anos, uma mulher de 26 anos, que morava sozinha, era independente, teve que voltar a morar com seus pais, porque ela não aguenta nem tomar banho sozinha, tá? E, claro, aquelas que sofrem com sintomas contínuos de Covid, o mais frequente tem sido a perda do olfato. Tá? Tem gente que fica com dor de cabeça e a gente não sabe se isso vai permanecer pela vida ou se em algum momento vai voltar ao normal, porque a Covid tem pouco tempo de descoberta. Isso a gente só vai saber conforme for passando os anos. Uma outra coisa também que a gente vem observando com a Covid é que ela vem aumentando a incidência de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em crianças e adolescentes. Teoricamente não é algo que só a Covid pode causar, mas ela vem aumentando a incidência, né? Que é uma criança e adolescente. Geralmente eles não vão ter sintomas muito graves, mas passado 2, 3 semanas depois de recuperação, eles começam a sofrer com alguns sintomas. Febre, erupção na pele, pressão baixa, podendo levar a choque e morte, tá? Então a gente teve aí casos recentes de uma nadadora de 14 anos, atleta que morreu disso, um aluno de uma escola, né, do Pedro II de 13 anos, que também morreu disso. Bom, essa parte aqui, né, eu vou falar até bem rápido, porque tá todo mundo cansado de ouvir falar quais são as formas de se prevenir dessa doença, né? Então é importante que a gente saiba que é necessário ainda sim a gente se proteger, né? Quais são as formas? Em primeiro lugar, o uso de máscara é mais importante, tá? Sempre. A máscara é uma forma da gente se proteger e proteger os outros, né? É um pacto coletivo, assim como a vacina que a gente vai falar daqui a pouco. Máscara, lavar sempre as mãos quando chegar da rua, uso de álcool gel, sempre ventilar os ambientes, né? Então, na sua própria casa, sempre com as janelas e com as portas abertas, né? E procurar manter a distância de aglomerações. Distanciamento das pessoas, se possível, na rua, em filas de mercado, filas de conta e por aí vai, né? Com essas medidas, elas são eficazes até o momento para se conter a propagação da Covid-19. Quais são as formas de se detectar se uma pessoa está com Covid ou não, né? Existem vários testes hoje em dia disponíveis no mercado, né? Mas o padrão ouro, que a gente chama, né, que tem quase 100% de certeza, é o teste do RT-PCR.
né? Como é que é feito esse teste? Esse teste é uma forma de fazer um mapeamento do próprio genoma do vírus. Então, você vai ver se tem uma infecção ativa na pessoa, tá? É utilizado por um técnico, por um enfermeiro, um suave nasofaríngeo, né, que é um cotonete bem fininho, que vai lá na região da nasofaringe, vai aparecer para vocês agora, né, que é atrás do nariz, na garganta, para coletar a secreção para ver em laboratório se há uma infecção ativa. Então, por conta disso, ela só tem um limite de tempo, né? Ela só pode ser feita aí preferencialmente até o 10º dia de sintoma para rastrear a infecção ativa, tá? E tem um outro tipo de teste, esse teste demora mais o resultado, porque você tem que ser feito em um laboratório por um especialista. Já o teste de antígeno, que é o chamado teste rápido, ele pode ser feito, como o nome já diz, né, rapidamente, seu resultado sai em meia hora, às vezes 10 minutos, né? Ele pode ser feito em praças, em locais abertos, então essa é a vantagem. Porém, ele é uma técnica e para isso precisa ser usada da forma correta. Então tem que esperar um tempo para se fazer esse teste, porque esse teste vai mapear o anticorpo, tá? Então, para uma pessoa produzir anticorpo é necessário um tempo. Então, aí por volta do 12º dia, 10º dia, 14 dias depois do início dos sintomas, preferencialmente, né, para fazer esse teste. Que aí é igual um teste de gravidez, onde você tem, né, as barrinhas aparecendo em caso de negativo ou positivo, é a mesma coisa. Você tem um dispositivo de plástico, tá? Vai aparecer aí para vocês, um dispositivo de plástico, pinga o sangue da pessoa ali, que esse é feito com sangue, não precisa de suave. E aí tem duas regiões, o IgM e o IgG, né? A imunoglobulina, que é o anticorpo. Se aparecer a faixinha do sangue na pessoa naquela região, em uma das regiões, significa que a pessoa está com infecção ativa ou já teve infecção há algum tempo. E aí a gente chega na vacina, né, a mais esperada por todo mundo, né? É importante dizer que essa vacina de Covid ela foi feita em tempo recorde, né? A vacina mais rápida que tinha sido feita anteriormente levou 4 anos. E essa foi feita basicamente em um ano, menos de um ano, tá? Se a gente for pensar no tempo mesmo. Isso porque é confiável essa vacina, feita em tão pouco tempo? Claro que sim, né? Porque há uma cooperação mundial para essa vacina, né? Então, cientistas do mundo inteiro se debruçaram sobre essa vacinação, estão vendo esse assunto só, tá? Burocracias e patentes foram derrubadas por enquanto, então por isso que acelerou o processo. Então nós temos tecnologia suficiente na ciência para isso. O que acaba às vezes atrasando são essas questões externas à ciência, tá? Que foram derrubadas nesse presente momento. Então é confiável, sim. Nós temos várias vacinas aí disponíveis, né, hoje em dia. Importante dizer que não há tratamento para Covid-19, não só Covid-19, mas não há tratamento para doença viral. Né? Então, numa doença viral, é o nosso próprio corpo que vai se defender. Diferente de uma doença bacteriana, que a gente consegue quebrar paredes de bactéria, parede celular com antibiótico, numa doença viral não tem isso. É o nosso próprio corpo que tem que combater. E aí é que está o problema. Idosos, imunocomprometidos, às vezes não conseguem combater essa doença a tempo. Então, acaba tomando conta do seu corpo e matando a pessoa. E jovens, às vezes, combatem demais a doença. Então, em alguns jovens que morreram de Covid, foi observado uma inflamação no seu corpo inteiro, né? Uma resposta do corpo para tentar combater a Covid, que acabou matando esses jovens também. Então, tem esses dois lados. Mas não há tratamento. Não adianta tomar ivermectina, faz mal tomar ivermectina. Né? Ivermectina é um remédio antiparasitário contra piolho, né? Até carrapato, mas é para ser tomado. Você faz tratamento quando é criança. Muita gente lembrou, né, quando criança já tomou de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Tem gente tomando de 15 em 15 dias e indo parar no hospital. Então não façam isso, tá? Cloroquina já foi comprovado também que não. Vitamina de não sei o que também não, tá? Então assim, não existe tratamento precoce nem tratamento para Covid. É o seu corpo. Então, prevenção e vacinação é o que a gente tem que exigir, tá? A vacinação é a forma do nosso corpo se prevenir das doenças, né? Porque nós temos algumas formas de nos defender de antígenos, né?
Temos uma linha inespecífica de defesa, então quando um antígeno, que é um corpo estranho, tenta penetrar no nosso corpo, o nosso corpo vai se defender com a nossa pele e as mucosas, que eu já expliquei o que é. Se isso não der certo, nós temos células que vão tentar matar esse antígeno, pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, tá? E se nada disso der certo, a gente vem com o nosso reforço especial, que são os nossos anticorpos, chamados na escola de soldadinho, né? Para nos defender, eles vão ser chamados, nosso reforço, nossa emergência, especificamente para aquela doença, para aquele antígeno que gerou. Então, o da gripe só combate gripe, o da febre amarela, e o do Covid, só Covid, tá? O que a vacina vai fazer? Não só a vacina de Covid, mas qualquer vacina. Vai simular uma infecção. Então, ela vai ser feita do vírus, né, enfraquecido ou inativado, incapaz de se reproduzir dentro da gente. E aí, quando a gente recebe aquele antígeno, o nosso corpo vai interpretar como o vírus. Então, ele vai começar a produzir anticorpos. Isso é o que a gente chama de resposta primária. Isso demora cerca de 15 dias, às vezes um mês, né? Se for dose fracionada, que você precisa de segunda dose, vai demorar mais ainda. Então, por isso que tomou a vacina, cuidados precisam permanecer. E até depois, né, gente? Porque o cuidado é para você e para os outros. Então, a vacina é um pacto coletivo. É pensando na gente e nos outros que a gente toma, tá? Existem agora duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, que é a da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, que vai começar a ser produzida pelo Butantan com insumos que estão vindo da China, tá? E a de Oxford, de AstraZeneca, e em parceria com a Fiocruz é a mesma coisa. E é importante dizer que também usa insumos que vêm da China. Então não existe isso de vacina da China, né? A vacina ela está sendo feita por pesquisadores do mundo inteiro, como eu já falei anteriormente. A vacina da Coronavac ela é feita com o vírus inativado, que é essa que eu expliquei para vocês, então ela é super segura, a gente usa há muito tempo na humanidade. E a vacina de Oxford ela tem uma tecnologia um pouco mais diferente, ela é mais nova, né? Que ela usa um adenovírus de chimpanzé, que é um outro tipo de vírus inativado, é inserido nesse adenovírus em um laboratório um código que simula a estrutura de coroa de espinho do Covid. Quando esse é inoculado na gente com a vacina, o nosso corpo interpreta como a coroa de espinho e todo aquele procedimento que eu já expliquei para vocês. Tá bom, gente? Então, assim, é necessário vacinação em massa para toda a população o mais rápido possível para que a gente evite as mutações. Como eu falei, vírus circulando muito, vai ter muita mutação. Então, a gente precisa que essas vacinas sejam aplicadas para diminuir o número de casos e diminuir a taxa de circulação viral para que a gente consiga fazer com que essa história da pandemia vire uma história realmente do passado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ficou uma aula um pouco longa, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Curtam o meu vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, com os colegas que estão fazendo vestibulares e provas. Se inscrevam no meu canal para a gente continuar com as aulas. Até a próxima!